Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. Dou início aos trabalhos dessa sessão e peço à primeira secretária que faça a verificação do quórum regimental. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Estão presentes para esta sessão os vereadores Claudino Dias de Lara, Emanuel Andrigo Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Marili Scott Kibloemer, Maicon André Ruela, Ney Adair Palvers, Paulo Zachetti, Volmir Grunfeld Reis. Não estão presentes os vereadores Eli Stefanello e Paulo José Borges Cardoso. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Verificada a existência do quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido o vereador Claudino Dias de Lara para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 16, versículo 29 a 33. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheceis todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora, eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhas a paz em mim. No mundo havereis de ter aflição. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Prosseguindo, coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 15 de maio de 2023. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovada a ata da 10ª sessão por maioria dos presentes. Passamos agora para a leitura do expediente recebido. Peço à primeira secretária, vereadora Marili Scott Kibloemer, para a realização da leitura das comunicações recebidas pela nossa Casa de Leis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, eu, Paulo José Borges Cardoso, vereador da 15ª legislatura do município de Corbélia, nesta Casa de Leis, venho respeitosamente à presença de vossas senhorias justificar minha ausência na 14ª sessão ordinária realizada no dia 22 de maio de 2023. Na referida data, estarei em viagem para Curitiba, para a participação de entrega de um desencarcerador que será doado ao posto de bombeiros comunitários de Corbélia pelo deputado Batatinha. Portanto, requer-se julgue nos termos do inciso 5º do artigo 55 do Regimento, justificada a ausência, afastando-se os efeitos do parágrafo 2º do artigo 103 e do parágrafo 1º do artigo 114, ambos do Regimento Interno. Vereador Paulo Borges Cardoso. Mais uma justificativa. Eu, Eli Stefanello, vereador da 15ª legislatura do município de Corbélia, nesta Casa de Leis, venho respeitosamente à presença de vossas senhorias justificar minha ausência na 14ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de maio de 2023. Na referida data, estarei em viagem para Brasília, para a participação do evento Orçamento Público Municipal do Instituto ICAP. Portanto, requer-se julgue nos termos do inciso 5º do artigo 55 do Regimento, justificada a ausência, afastando-se os efeitos do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 103 e do parágrafo 1º do artigo 114, ambos do Regimento Interno. Vereador Eli Stefanello. Ofício número 200, 2023.
Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar ao Poder Legislativo referente à aplicação dos recursos do contrato Finisa número 060304058, conforme demonstram os relatórios de prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda, da Caixa Econômica Federal e o mapa de evolução do contrato. Ressaltamos, conforme será observado na prestação de contas anexo, que a continuidade da obra de construção da Escola Municipal do Campo Dom Bosco, no Distrito Nossa Senhora da Penha, só está sendo possível ao Finisa, onde, utilizado o aporte de contrapartida e antecipação de repasse financeiro, por motivo de atraso do repasse do governo federal e a fim de evitar a paralisação da obra. O município obteve autorização do FNDE para antecipação de repasse financeiro para posterior compensação aos cofres municipais. Mesma situação com a obra da pavimentação poliédrica na estrada de acesso à Vila Rural Nossa Senhora da Salete, onde o governo federal atrasou o repasse da verba da obra, onde o município solicitou autorização para não paralisar a obra, que foi concedida pela mandatária Caixa Econômica Federal para antecipação de repasse para posterior compensação aos cofres municipais. Lembramos que o referido contrato continua ativo com as obras relacionadas em execução e a prestação de contas da aplicação dos recursos está sendo feita regularmente junto à Caixa Econômica Federal, sendo que há no momento renovo protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Corbélia, Dr. Giovanni Miguel Wolff Ranatuf. Fico à disposição de quem tiver maior interesse de todo o material, aqui os relatórios, de toda a prestação de conta, conforme lido no ofício. Essas são as correspondências para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Passamos agora para a leitura do dia, com a leitura do sumário das proposições que deram entrada nessa Casa de Leis. PLO 010/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil e dá outras providências. PLO 011/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Requerimento número 21, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni Neto e Neia Dair Palvers, requerem esclarecimentos em relação à execução do trecho de calçamento para a estrada da comunidade São Bento, adquirida com recursos através de emenda parlamentar do deputado Reichenbach. Corrigindo, então, foi digitado São Bento e a comunidade é Comunidade São Pedro. Requerimento número 22, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni Neto e Neia Dair. Requerem esclarecimentos em relação da entrega do veículo van para a educação adquirida com recursos de emenda parlamentar do deputado Paulo Litro. Indicação número 44, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni, Neia Dair, Michael André e Volmir Grunfeld. Indicam ao Executivo Municipal que realize um estudo de viabilidade para fazer a ampliação da quadra esportiva da Escola Municipal 1º de Maio. Indicação número 45, de autoria dos vereadores Michael André, Francisco Rossoni e Volmir Grunfeld. Indicam ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que viabilize a instalação de câmaras de monitoramento e instalação de iluminação adequada no cemitério municipal. Indicação número 46, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni, Neia Dair, Michael André e Volmir Grunfeld. Indicam ao Executivo Municipal que viabilize um estudo para realizar a atualização salarial para os servidores que trabalham no Conselho Tutelar do município de Corbélia. Indicação número 47, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni, Ney Adair. Indicam ao Executivo Municipal que gestione junto aos órgãos competentes para que efetue serviço de limpeza no imóvel onde anteriormente estava a Secretaria Municipal de Saúde.
Essas são as matérias da leitura do dia. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Passamos agora para a leitura da ordem do dia. Peço para que faça a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. A primeira leitura será a emenda, projeto de emenda substitutiva. Apresenta emenda substitutiva com a finalidade de corrigir a matéria do projeto de lei número 007/2023 em sua integralidade para fins de adequação da matéria e à técnica legislativa e à Constituição Federal. As comissões que o presente subscreve, no uso e gozo de suas atribuições regimentais, apresentam a seguinte emenda substitutiva. Substitua-se a integralidade do texto do projeto de lei 007/2023 para passar a constar a seguinte redação. Institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023 no município de Corbélia, Estado do Paraná. A Câmara Municipal decreta: fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023 no município de Corbélia, destinado a promover a regularização dos créditos do município de origem tributária ou não tributária, decorrentes de débitos do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2022, constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de imposto declarado ou retido. Não poderão ser objeto do Programa Refis 2023 os débitos relativos ao imposto de transmissão de bens imóveis, aqueles resultantes de multas ambientais, sanitárias e de trânsito e os créditos relativos à regularização de obras disciplinados por lei própria. No caso de o contribuinte possuir débitos de mais de um tributo ou de débito tributário e não tributário, serão expedidos termos de parcelamento próprio para cada espécie de tributo ou tarifa. A adesão do Refis 2023 implica no reconhecimento e confissão da totalidade do montante dos débitos a serem parcelados, considerado a somatória do valor principal inscrito em dívida ativa, sendo saldo acrescido de multa, juros de mora, atualização monetária, honorários advocatícios e demais encargos. A totalidade do montante dos débitos referente ao tributo a ser parcelado poderá ser apurada por exercício, cabendo ao contribuinte optar por quais exercícios integrarão o Refis 2023. Artigo 2º. Para aderir ao Refis 2023, os contribuintes deverão apresentar requerimento de adesão, comprovante de quitação dos honorários advocatícios e das custas judiciais, no caso de débitos em execução judicial, e comprovante de quitação da primeira parcela. Artigo 3º. Os optantes pelo Refis 2023 poderão parcelar seus débitos com o fisco municipal em até 12 meses da seguinte forma. Números de parcelas, parcela única até 10 a 12 parcelas. O percentual de descontos de juros vai de 100%, decaindo até 65%. No protocolo de requerimento de opção ao Programa Refis 2023, o contribuinte deverá recolher a primeira parcela, observando-se as formas de pagamento parcelado previstas neste artigo, sendo que o não recolhimento da primeira parcela implicará no indeferimento da adesão ao Refis 2023. As demais parcelas vencerão nos meses subsequentes e em dia correspondente ao do primeiro pagamento, prorrogado seu vencimento para o próximo dia útil, nos casos de finais de semana, feriados ou dias sem expediente bancário. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a 30% da UFM, conforme parágrafo único do artigo 352 da Lei Municipal número 639, de 26 de dezembro de 2005. As parcelas não pagas nas datas aprazadas sofrerão incidência de multa de 2%, juros de 1% ao mês, prorata dia, e correção monetária pelo mesmo índice de correção de tributos municipais. Os contribuintes que aderirem ao Refis 2023 deverão obrigatoriamente realizar atualização cadastral, apresentando documentação hábil e informações e documentos solicitados pelo setor competente do município. O termo de parcelamento objeto do Refis será considerado
título executivo extrajudicial para todos os efeitos legais. Artigo 4º. O ingresso no Refis 2023 dar-se-á por opção do contribuinte, que fará jus a este regimento especial de consolidação de débitos incluídos no programa, sujeitando o optante aos efeitos previstos no parágrafo único do artigo 41 da Lei Municipal nº 639, de 2005, e no inciso 6º do artigo 202 do Código Civil, e nas seguintes condições: confissão irrevogável e irretratável dos débitos constantes no refis, aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei, e a desistência expressa e irrevogável de todas e quaisquer modalidades de ações, defesas, impugnações, embargos à execução e recursos administrativos ou judiciais existentes com relação ao débito consolidados, renunciando ao direito em que se funda a sua pretensão. O prazo para adesão ao benefício do Refis 2023 se encerrará em 22 de dezembro de 2023, cujo início e término, assim como o procedimento, serão definidos por decreto do Poder Executivo. A concessão dos benefícios previstos nesta lei não dispensa, na hipótese de débitos inscritos em dívida ativa, o pagamento das custas e dos emolumentos judiciais e ainda os honorários advocatícios. Não autoriza a restituição no todo ou em parte de importância recolhida anteriormente ao início da vigência desta lei. Quando se tratar de crédito em execução fiscal ou discutido em processo judicial em que a municipalidade conste no polo ativo da ação, os processos somente serão extintos após a confirmação do pagamento total do crédito, honorários e das custas, emolumentos processuais que deve ser recolhido diretamente ao Poder Judiciário. Artigo 5º. O contribuinte será excluído do Refis 2023 e o parcelamento de débito será rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação prévia ou interpelação judicial ou extrajudicial ao devedor, que implicará na imediata exigibilidade da totalidade do crédito ainda não pago, acrescido dos valores que haviam sido dispensados por esta lei, devidamente atualizados nos termos da legislação municipal vigente, podendo o município promover o ajuizamento dos débitos remanescentes diante da ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses: a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei, o inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou 4 alternadas de qualquer débito abrangido pelo refis, a decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica optante, a prática mediante fraude, simulação ou qualquer outro ato tendente a omitir do fisco informações com o objetivo de diminuir ou subtrair receita do erário municipal, que constitui a base de cálculo para lançamentos de tributos municipais. A exclusão do contribuinte do Refis 2023 acarretará a imediata exigibilidade da totalidade do débito tributário confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido os acréscimos legais previstos na legislação municipal à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, executando-se automaticamente as garantias eventualmente prestadas, prosseguindo-se as eventuais execuções fiscais ou imediata inscrição em dívida ativa do débito ainda não ajuizado em consequente cobrança judicial. A opção pelo refis suspenderá o andamento das ações de execuções fiscais em curso, mantendo-se as penhoras e garantias existentes até a efetiva liquidação dos débitos consolidados. Os termos de parcelamento, porventura rescindidos, nos termos do disposto no caput deste artigo, acarretarão o estorno dos benefícios concedidos, sendo estes reduzidos na proporção das parcelas restantes. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, condição para efetuar o refis, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se obrigou. Liquidado o parcelamento nos termos desta lei, o município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá sua extinção com fundamento no inciso 2º do artigo 924 do Código de Processamento Civil.
Aplica-se subsidiariamente a esta lei o disposto no Código Tributário Municipal. Artigo 7º, o Poder Executivo deverá dar ampla divulgação ao programa Refis 2021, bem como ao decreto que definirá os prazos de início e término para adesão ao mesmo. No artigo 8º, fica a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos autorizada a desistir das execuções fiscais na forma da legislação processual de crédito prescritos, créditos cuja respectiva certidão de dívida ativa contenha vício, créditos cuja inscrição imobiliária esteja inativa e de outras irregularidades apuradas. Artigo 9º, as despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, constante no orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 10º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa, em decorrência das análises das comissões, constatou-se que o texto original precisa de adequação quanto à técnica legislativa, particularmente unificando os dispositivos com os mesmos assuntos, bem como observar as regras constitucionais que são de observância obrigatória para a temática, particularmente a observância de vedação de veiculação ao salário mínimo disposto no artigo 4º do artigo 7º, no inciso 4º do artigo 7º, e o piso para as obrigações de pequeno valor previstos no inciso 4º do artigo 100, ambos da Constituição Federal. Portanto, considerando a matéria conveniente de interesse público, apresentamos a presente emenda substitutiva e solicitamos o apoio dos nobres edis em sua aprovação. Câmara Municipal de Corbélia, 9 de maio de 2023, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, coloco a matéria em votação. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. O meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Valmir Gronfeld Reis. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulinho Zaquete. Meu voto é sim, senhor presidente. Eu, Emanuel Andrigufi, voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Ney Adair Palves. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Meu voto é sim. Senhor vereador Maicon André Ruela. Sim, senhor presidente. Senhora vereadora Marilis Clotic Bloemer. Sim, senhor presidente. Então foi votado a emenda, né, a lei. Então, como já foi lido todo o projeto de lei, é esse que entra, na verdade, no lugar do projeto inicial. Então a gente refaz a votação do projeto em si. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Eu voto sim, senhor. Senhor vereador Valmir Gronfeld Reis. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulinho Zaquete. Sim, senhor presidente. Eu, Emanuel Andrigufi, voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Voto sim. Senhor vereador Ney Adair Palves. Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Meu voto é sim. Senhor vereador Maicon André Ruela. Sim, senhor presidente. Senhora vereadora Marili Sklotic Bloemer. Sim, senhor presidente. Declaro o projeto de lei ordinária 07/2023, de autoria do Poder Executivo, aprovado por maioria dos presentes. PLO 009/2023, de autoria de todos os vereadores, altera os artigos 2º, 4º, 5º e 10º da Lei Municipal, número 528, de 4 de junho de 2002, que estabelece o controle de aplicação de agrotóxicos e biocidas por aeronave. Esse projeto já foi lido na semana passada, vai para a segunda votação. Esse projeto vai para a segunda votação, é o projeto dos drones. Alguém tem a necessidade de que seja efetuada a leitura novamente? Então eu já vou colocar o PLO em votação. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Meu voto é sim, senhor presidente. Alguém tem interesse em discutir o projeto? Alguém quer falar sobre o projeto? Senhor vereador Valmir Gronfeld Reis. Meu voto é sim. Senhor vereador Paulinho Zaquete. Meu voto é sim, senhor presidente. Eu, Emanuel Andrigufi, voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Meu voto é sim.
Senhor vereador Ney Adair Palves. Meu voto é sim. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Meu voto é sim. Senhor vereador Maicon André Ruela. Sim, senhor presidente. Senhora vereadora Marilis Klotzke Blemer. Sim, senhor presidente. Declaro aprovado por maioria dos presentes. Pode dar continuidade, senhora primeira secretária. Indicação número 39, de autoria do vereador Maicon André Ruela. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente a implantação de uma casa acolhedora de apoio e amparo aos moradores de rua, alcoólatras e dependentes químicos no município de Corbélia. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente para que viabilize um estudo para implantar uma casa acolhedora de apoio e amparo aos moradores de rua, alcoólatras e dependentes químicos no município de Corbélia. O vereador justifica que o município forneça uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à população em situação de rua, considerando que muitos moradores de rua ficam expostos a inúmeras adversidades, como baixa temperatura, chuva, falta de higiene, falta de alimentação e a suscetibilidade a diversas doenças. Portanto, indica ao senhor prefeito para que viabilize uma casa acolhedora para abrigar essas pessoas, onde será fornecido alimentação, cuidados básicos com higiene pessoal, segurança, acompanhamento especializado para inclusão social, reinserção no mercado de trabalho, na família e na sociedade. O intuito visa também que a própria população seja voluntária para preparar as refeições do espaço público e que também doe roupas e cobertores que não usam mais, com o objetivo de dar amparo e tratamento humanizado a essas pessoas. Portanto, pede apoio aos nobres edis para que a presente indicação seja aprovada. Vereador Maicon André Ruela. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco a matéria, a indicação 39/2023 em discussão, dando preferência ao autor da matéria, senhor vereador Maicon André Ruela. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadora, os demais que estão assistindo aqui na Casa de Lei, a sessão. Peço apoio para os vereadores, para a gente pedir junto ao Poder Executivo que olhe com mais carinho, né, para essas pessoas, porque Corbélia já estamos com 18 mil habitantes e o número de pessoas, moradores de rua, aumentou devido a Cascavel, Corbélia ser próximo. O trajeto é próximo aqui, são 24 quilômetros, e vem pessoas, moradores de lá, e vão e se habita aqui na nossa cidade. E esse projeto é para a noite, passar uma noite, ter um chuveiro decente, uma boa alimentação, porque são pessoas que não têm apoio nenhum, né? São moradores de rua, alcoólatras também, e o sentido desse projeto não é para eles morar no projeto, é para ser acolhido pelo menos uma noite, ter uma boa alimentação, um bom agasalho e até um atendimento médico. E eu peço apoio para todos vocês. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Primeiramente, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha presencialmente e os que nos prestigiam neste momento em suas casas. Vereador Maico, essa indicação, com certeza, se o nosso executivo olhar com bons olhos, claro que tem que ter um projeto bem elaborado em cima disso aí. E o que nós, políticos, queremos, estamos e trabalhamos é para ajudar principalmente a classe que mais precisa e a que mais necessita de políticas públicas. Então, acho que esse partido executivo também dá para partir muito bem não só do executivo, mas também do legislativo, um projeto bacana, que a gente possa trabalhar em cima. Tenho certeza que a partir de um projeto bem elaborado, dali se sai bons resultados. Com certeza essa indicação vem mais para dizer assim ao nosso executivo que olhe com os bons olhos para esse povo
necessitado que precisa. Hoje nós estamos aqui para fazer políticas públicas, então, para melhorar a situação desses moradores de ruas, a partir de um bom projeto. Parabéns por essa sua indicação, vereador. Pode contar sempre com a gente. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão o senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite à nossa vereadora, a todos os vereadores. Muito boa noite a quem está nos assistindo aqui presencialmente e também a quem nos assiste através da TV Câmara. Primeiramente, meus parabéns ao vereador Maico pela iniciativa. Eu vejo que é uma indicação muito importante, especialmente pela sua sensibilidade àquelas pessoas que estão em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social. Eu vejo com muito bons olhos a necessidade do nosso Executivo Municipal fazer um estudo de viabilidade. Viabilidade que eu digo é que primeiramente, nós sabemos que é viável, mas do ponto de vista econômico, fazer um estudo para entender o que se faz necessário, ou qual é o entendimento no sentido de o que é preciso para que essas pessoas possam ser acolhidas, o ambiente, o local, tudo que comportaria isso que o senhor propôs aqui, para que nós possamos juntos até mesmo sugerir, não é, o Executivo Municipal para estar oferecendo. Então, eu vejo que isso aqui, essa indicação possa ser um bom projeto que o Executivo pode estar oferecendo aí para as pessoas que necessitam. Mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado, senhor vereador. Aproveito para tecer algumas palavras em relação à indicação. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns para o Maicon. Eu lembro que, conversando com o pessoal da assistência social, esse problema já vem de tempos, né? O pessoal fica ali, principalmente ali na praça ali da igreja, né? Popular Praça da Igreja. E, na verdade, resolveria dois problemas, né? Porque o problema também é para as pessoas que passam lá, né? Tem muitas pessoas idosas que passam lá. Ali é bem caminho de escola, então tem muitas crianças, eles acabam brigando, mexendo com as outras pessoas, pedindo dinheiro, enfim, fazendo uma confusão naquela região, e aquela região ela já é conhecida por isso. Eu lembro que eu questionei o poder público na época, né, fui atrás para ver se existia alguma forma de resolver de imediato esse problema, e um dos impasses é que a maioria do pessoal que fica ali, que fica ali naquele ambiente, que fica ali bebendo ali na rodoviária, ali na praça, eles são munícipes de Corbélia. Né, porque o pessoal fala, por que não paga uma passagem para levá-los de volta para a cidade de origem? Mas esse é um dos impasses, esse é um dos problemas. Mas a secretaria, eu falo porque eu já questionei, já vi diversas vezes o pessoal da assistência social ir de carro lá conversar com eles, tentar resolver, a polícia vai lá, tira eles de lá, leva lá para baixo quando eles brigam, eles retornam e ficam ali. Então, na verdade, a gente vai ter que achar uma forma, né, de solucionar isso, pensar junto, talvez copiar alguma estrutura de outro lugar, mas enfim, pegar da própria população, se tiver alguma sugestão em relação a isso, né, seria aceitável. E uma casa acolhedora seria muito bacana, né, que oferecesse algum trabalho, né, para eles, alguma determinada tipo de atividade para que eles pudessem aí ter uma esperança aí de uma vida melhor e resolvesse o problema, principalmente em relação à segurança das pessoas que passam ali, né, dos pedestres, das crianças, enfim. Mas meus parabéns pela indicação. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por maioria dos presentes. Indicação número 40, 2023, de autoria do vereador Marcos Edson Jandrei. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que seja implantado um acordo de cooperação técnica junto ao INSS com a instalação de um escritório e capacitação de um servidor para atender a população do município de Corbélia. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis. Nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito que determine
ao setor competente para que seja implantado um acordo de cooperação técnica junto ao INSS com a instalação de um escritório e capacitação de um servidor para atender a população do município de Corbélia. O vereador justifica que a presente indicação tem por objetivo implantar um escritório no município e ser feita a capacitação de um servidor para que possa atender a população, pois no momento várias pessoas não têm condições de se deslocar até Cascavel, onde fica a agência mais próxima do INSS. O intuito é que o acordo trará mais agilidade à população, que poderá requerer os benefícios previdenciários e assistenciais no próprio município, onde o representante pelo município recepciona o cidadão, preenche os formulários, digitaliza a documentação e envia digitalmente para análise pelo INSS. Com essa parceria, o município e sua população têm diversos ganhos, como redução de gasto com transporte de munícipes para a agência mais próxima e estreitamento de laços entre o prefeito e seus munícipes, conforto para os seus munícipes e reconhecimento por parte do cidadão. Segue em anexo documentos contendo as informações. Portanto, pede apoio aos nobres edis para a presente indicação ser atendida. Vereador Marcos Edson Jandrei. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco a matéria em discussão, dando preferência ao autor, senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores, pessoas que nos assistem pela rede social, demais presentes. Então, essa indicação veio através de uma informação junto à AMP, Associação dos Municípios do Paraná. Então, é um benefício que vai trazer aos munícipes que têm dificuldade de deslocar até a agência mais próxima do INSS. Então, pediria um estudo do Executivo, né, pedindo aí o prefeito Dr. Giovanni, que analise com carinho, né, a possibilidade de capacitar um funcionário, né, que eu acho que é viável. A gente já tem o atendimento do DETRAN, né, que é funcionário cedido já também, né. Tem também a Junta Militar, e que atende a população aqui em Corbélia. Então, essa questão de um funcionário capacitado para atender a população seria importante, né, para aquelas pessoas que mais necessitam. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação os que concordarem que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 41, de autoria do vereador Michael André Ruela. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que seja retirado o chafariz da Praça Brasil e instalado o parquinho infantil no município de Corbélia. O vereador que subscreve no uso das atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Leis. Nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, indicam ao senhor prefeito que determine ao setor competente para que seja retirado o chafariz da Praça Brasil e instalado o parquinho infantil no município de Corbélia. O vereador justifica que a indicação se faz necessária, pois é um pedido dos munícipes. O local atualmente não apresenta qualquer estrutura recreativa que estimule a utilização do espaço pela população, e essa condição impede a ocupação daquele ambiente por famílias, jovens e crianças. Portanto, com a instalação do parquinho na Praça Brasil, além de qualificar a área de lazer, promove entretenimento para a comunidade, auxilia no incentivo à prática de esportes, nas práticas de vida saudável e no bem-estar da saúde física e mental das crianças. A ideia é que o chafariz existente da praça seja removido e instalado o parquinho para que haja mais espaço para as crianças, pois no momento o parquinho fica ao lado do PAN e o espaço já está pequeno, pois tem uma grande demanda de crianças utilizando ele. Portanto, acredita que ao realizar essa indicação, a administração pública atinge suas finalidades, que é disponibilizar serviços e espaços úteis capazes de promover e proporcionar a convivência harmoniosa entre os munícipes. Diante do exposto, pede apoio aos nobres edis para que a presente indicação seja aprovada. Vereador Michael André Ruela. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco a matéria em discussão, dando preferência ao autor da matéria, senhor vereador Michael André Ruela.
para o povo que está assistindo entender um pouco mais essa retirada aí que eu pedi para o executivo, né, uma indicação, claro que eles têm que estudar, mas usando pela lógica do município, que é pequeno aqui em Corbélia, né, nós temos essa praça, que é a praça da igreja, mas que fica o chafariz. E ali hoje está um descaso muito grande, um abandono muito grande, sem iluminação adequada, uma escuridão. E é ali que está habitando os usuários de droga, que hoje as famílias do município não conseguem fazer um passeio numa tarde de domingo, não conseguem mais à noite andar ali, porque além de não ter iluminação boa, tem o chafariz que também não está funcionando. E voltando, sendo direto ali, para o povo entender a retirada do chafariz, como não tem utilidade mais, nós temos o PAN aqui no centro e temos um parque bem grande, bem adequado, que também precisa passar por algumas reformas, né? Então, de retirar esse parque aqui do centro e levar lá para a Praça da Igreja e adequar ele lá e colocar segurança, assim as pessoas vão voltar a fazer um passeio ali na praça, vai ter vão adequar a iluminação pública e tudo fica certo, né? E essas pessoas, moradores de rua, que estão habitando ali, eles acham que ali virou um ponto de, na verdade, perigoso, né? E então eu peço que o executivo pense com carinho, analise, isso só vai somar para a população e uma segurança para todos. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maico. Mais uma indicação brilhante da sua parte. Eu lembro muito bem, quando meus filhos ainda eram pequenos, que eu usava muito aquela pracinha da igreja, né? Tanto para lazer, para tomar tererê, quando faz calor bem forte, andar de bicicleta. E hoje ainda é utilizado por muitas famílias que se encontram no nosso município. O chafariz ele está há muito tempo desnecessário lá. Se fosse um chafariz que tivesse água, que tivesse em pleno funcionamento, até seria bonito, mas ele está roubando um espaço desnecessário lá. Não só o chafariz, complementando a sua fala, vereador, eu acho que teria, eu vejo lá que tem bastante, que tem que arrumar aquela calçada, piso, né, da praça também, que está deteriorando, está querendo causar risco de acidente às pessoas que por lá caminham. Então, dá uma reestruturada, dá uma ajeitada boa naquela pracinha lá, porque ela é do povo corbeliense. Do povo corbeliense. E nós, munícipes, nós, vereadores, nós do Legislativo, nós do Executivo, nós, população, quem que não gosta, quem que não gostaria de ter uma cidade florida, bonita, né? Então, parabéns pela sua indicação e pode contar sempre com o apoio da gente, que a gente está aí para trabalhar junto e somar. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por maioria dos presentes. Indicação número 42, de autoria do vereador Amarília Scott Kibloemen, indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que viabilize plantação de grama no cemitério do Distrito Nossa Senhora da Penha. A vereadora que subscreve no uso das atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Leis, indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, ao senhor prefeito que determine ao setor competente para que viabilize plantação de grama no cemitério do Distrito Nossa Senhora da Penha. A vereadora justifica que, em diversas visitas ao local, percebe que há bastante locais onde a enxurrada está fazendo valetas e observa também que em vários locais foi colocado pedra brita, mas que a mesma não segura a água da chuva. A água passa por baixo e as pedras acabam afundando, tornando o local com valetas e águas escorrendo, levando junto toda a terra que está próxima aos túmulos. Seria interessante também
que fosse plantado grama próximo ao local de estacionamento, instalado calçada de paver na entrada e também na parte externa. A plantação de grama, além de conter mais a água, também irá tornar o lugar mais harmonioso, uma forma de preservar melhor e com maior respeito o local onde temos nossos entes queridos. Também onde temos nossos entes queridos. Portanto, pede apoio aos nobres edis para que a presente indicação seja atendida. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco a matéria em discussão, dando preferência à senhora, que é a autora. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, mais uma vez, boa noite. Essa é uma indicação até simples, né? A justificativa está bem, explicando bem a situação, mas os senhores devem conhecer, não só o Cemitério da Penha, quanto outros, né? Na nosso município e em outros municípios, onde se tem plantado grama e onde se tem só a pedra, né? Lá no distrito de Ouro Verde já está quase todo gramado e a gente vê que é uma outra situação, né? Está mais verdinho, está mais harmonioso, não tem problema de correr água, porque a grama, sim, segura a água da chuva. E ali no cemitério do Distrito da Penha, só tem pedra onde tem e a chuva está levando. Então, assim, fica um lugar mais triste, sem o verde, né? Um lugar que nós precisamos deixar bem harmonioso, bem arrumadinho, bem protegido, que é onde estão os nossos antepassados. Portanto, peço aí aos nobres vereadores que aprovem a minha indicação. Muito obrigado, senhora vereadora. Continue em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por todos os presentes. Indicação número 43, última indicação desta noite, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni Neto e Ney Adair. Indica ao Poder Executivo que determine junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos para que realize a recuperação com serviços de cascalhamento na estrada que dá acesso ao distrito do Ouro Verde do Piquiri até o aviário da propriedade do senhor Gomercindo Damásio. Nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, indicam ao senhor prefeito de Corbélia que determine junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos para que realize a recuperação com serviços de cascalhamento na estrada que dá acesso ao distrito do Ouro Verde do Piquiri até o aviário da propriedade do senhor Gomercindo Damásio. Os vereadores justificam que este é um pedido dos moradores locais que pedem uma solução para a atual precariedade daquele trecho. Os munícipes que necessitam transitar por aquela via merecem ter a estrada em boas condições de tráfego. Em razão disso, reivindicam a realização de serviços de recuperação e aplicação do cascalho no trecho informado. Diante do exposto, pedem providências para sanar o problema elencado para que a população daquela localidade seja brevemente atendida. Vereadores Francisco Rossoni e Ney Adair. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco a matéria em discussão, dando preferência aos autores. Senhor vereador Ney Adair Palves. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a todos aqui presentes, aos que estão nos assistindo através da TV e Câmara, meu boa noite a todos. Eu e o vereador professor Chico estivemos fazendo umas visitas aí no distrito do Ouro Verde do Piquiri e fomos até a propriedade do senhor Gomercindo Damásio, aonde os moradores daquele sítio do seu Gomercindo, que cuidam do sítio, do aviário, nos pediram para que a gente fizesse uma indicação para que fosse arrumada aquela estrada cascalhada. Segundo a família que lá mora, já por muito tempo vem pedindo para as autoridades locais, mas não estão conseguindo sucesso. E eu conheço aquele aviário, aquela propriedade já há muitos e muitos anos, um dos primeiros aviários do distrito do Ouro Verde do Piquiri, e lá tem cascalho bem perto. Não fica difícil, com certeza, recuperando os trechos que estão mais abandonados, que estão pior, com certeza não leva o dia para fazer aquele serviço, aquela obra,
porque o cascalho está bem próximo à propriedade. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Obrigado, senhor presidente. Só complementando aí a fala do vereador Ney, já deixou bastante claro com relação à indicação, qual é o objetivo, mas eu estive hoje lá no distrito do Ouro Verde, juntamente com o vereador Maico, e conversamos aí alguns minutos com o subprefeito, o qual nos garantiu, e temos o Maico junto aí que ouviu também, nos garantiu que está no agendamento deles, né, da equipe que faz a manutenção das estradas, nos garantiu que em breve será feita a manutenção daquela estrada. Então nós podemos aí deixar um pouco mais tranquilo aquelas famílias, as pessoas que dependem daquela estrada, sinalizando aí que foram as palavras do subprefeito do distrito de Ouro Verde. Então a gente fica mais contente, sabendo que eles vão ser atendidos e imediatamente é só isso que a gente precisa. Quando chegam as reivindicações até nós vereadores, o papel nosso é trazer até o Executivo Municipal e o subprefeito é parte do Executivo e muito prontamente ele vai atender aquelas famílias que precisam e com uma certa urgência de melhorias na trafegabilidade daquela estrada. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por todos os presentes. Concluídas as matérias da ordem do dia, os vereadores que pretendem fazer suas manifestações pessoais já podem fazer uso da tribuna. Convido o senhor vereador Marcos Edson Jandrei para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores aqui presentes, pessoas que nos assistem pela TV Câmara e pessoas que estão aqui presencialmente. Nesse sábado, dia 20, estivemos na ACAMOP, eu e o vereador Eli, tratando de assuntos da nossa região, né? Formando os conselhos aí das câmaras associadas à ACAMOP, com vereadores, para participar dos conselhos. Vários conselhos aí que estão sendo formados aí para ajudar a nossa região. Conselho da Educação, da Saúde, do Esporte. Então, discutimos vários assuntos lá de interesse à nossa região oeste. Também estive na comunidade do Carlitão, dando os parabéns a toda a diretoria lá, no nome da presidente Josiane, que fizeram o jantar lá e arrecadando os fundos aí para a sua comunidade. Então é importante o trabalho voluntário aí das comunidades, arrecadando recursos para benefício da sua comunidade. Também no Planalto, né, estendendo aí os parabéns ao Rafael Munhac, que é o presidente lá da comunidade também, com toda a sua equipe, né, que também é empenhado aí em fazer o melhor pela sua comunidade. Hoje estive no distrito da Penha, então quero parabenizar a equipe do Obras, na pessoa do Juninho Pavezan, o Almir, o Fernando, que se empenharam aí em conseguir o material fresado que está sendo aplicado ali no distrito da Penha e beneficiando todas as ruas ali. Eu acredito que vai ser contemplado aí, aquelas ruas que não tem calçamento ainda, então vão estar passando aí o material fresado que vai beneficiar aí os moradores do distrito da Penha. Então, parabéns à equipe do Obras aí, que vem se empenhando. Também a Penha está finalizando aí a iluminação de LED, então importante trabalho encabeçado pelo Almir e sua equipe, né? E então é um trabalho importante que está sendo estendido a todo o município, na sede e nos distritos. E a Penha já está mais de 90% contemplado com a iluminação de LED. Então, meus parabéns à administração, Dr. Giovanni Dange, que vem trabalhando em prol
dos nossos munícipes, fazendo melhor para a população. Tem muitas coisas a ser feito, né? Então o trabalho não para, né? Tem que estar sempre atento e trazendo recursos. Em breve a gente estará divulgando aí alguns recursos que está vindo aí dos deputados que estão trabalhando pela nossa região, pelo nosso município. Meu muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador Marcos. Convido para fazer uso da tribuna o senhor vereador Ney Adair Palves. Mais uma vez, o meu boa noite a todos. Quero parabenizar toda a comunidade do Carlitão, a diretoria, as famílias do Carlitão, pelo jantar do último sábado, dia 20 de maio. Muito boa aquela janta, tradicional porco no tacho, galeto, aquela comidinha caseira, boinha mineira. Então, de parabéns pela janta que fizeram lá no último sábado. Também parabenizar toda a diretoria e a comunidade do Planalto Piquirizinho, que ontem lá teve a festa com matinê dançante. Realmente muita gente, encheu o barracão, barracas no pátio e gente para todo lado lá, e foram muito bem servidos, muito bem atendidos. Parabéns para a comunidade do Planalto Piquirizinho. Quero dizer que neste último sábado, eu e o vereador professor Chico estivemos no distrito do Ouro Verde, da Penha, e no distrito do Ouro Verde as pessoas reclamaram muito de uma questão de um senhor que passou mal lá e não foi atendido no distrito do Ouro Verde, porque quando chegar lá, o pessoal que trabalha no postinho de atendimento lá, estavam se deslocando até uma cachoeira, até um rio, e não atenderam esse cidadão, esse senhor. Aí procuraram pelo subprefeito, não foi encontrado, porque segundo algumas pessoas de lá, nesse dia ele estava pescando no Pantanal. Aí o que aconteceu? Um menor de 16 anos pegou um carro e trouxe ele até na Penha. Chegou na Penha também, não foi atendido. O que aconteceu? Da Penha ele seguiu rumo a Corbélia. Um menor de 16 anos. Então, se nesse trajeto tivesse acontecido um acidente, ou uma coisa parecida, quem ia ser responsável por isso? Então a gente pede encarecidamente à administração pública do município, prefeito, vice-prefeito, para que tome providências para que casos igual esse não aconteçam mais. Também fomos na Penha nesse mesmo dia, e depois o professor Chico vai falar. Fomos até a residência do Carlinho Dias, todos conhecem lá o Carlinho, finado Zé Pedro, morador da Vila da Escuridão, aonde ele, a sua filha nos relataram o descaso por parte da administração, por parte da Secretaria da Saúde, em relação à esposa do Carlinho pelo acidente que sofreu, e não está conseguindo aquilo que é o mínimo necessário para que essa pessoa se recupere, mas depois o Chico vai falar mais sobre isso. Em relação ao fresado que estão jogando lá, a gente foi lá na Vila da Escuridão, está ficando bonito, muito bonito, mas não está ficando bom. Para ter ficado bom, primeiro teria que ter feito as galerias, as bocas de lobo, meio fio. É uma pena que em menos de um ano, aquilo lá vai estar todo deteriorado de novo. E se alguém quiser tecer críticas do que eu estou falando que ficou bonito, mas não ficou bom, que teria que ter feito primeiro a captação das águas, meio fio, eu peço, por favor, filmem hoje
e filmem daqui a um ano, para ver como que vai estar daqui a um ano. Mas, e daí muitas pessoas nos perguntaram, esse fresado está vinculado àquele projeto que os vereadores aprovaram de 6.700.000 para a recuperação da vida da escuridão? Eu falei, não está vinculado a isso. A gente sabe que não, e isso aí foi uma pedra que eles conseguiram através do pessoal aí que estavam recuperando a 369, guardaram no Parque de Máquinas, lá no Centro de Eventos, e agora estão levando para a Penha para amenizar um pouco esse problema. Hoje eu recebi também uma ligação de um senhor que trouxe a sua esposa no PAN por volta das 11h40, 11h50 da manhã, com fortes dores no estômago, se retorcendo de dor. Chegou ali, tinham mais pessoas, crianças inclusive, vomitando com muita dor. E esse senhor percebeu que não viu nenhum movimento do médico, ninguém consultando nada, ninguém consultando ninguém. Aí ele perguntou para as enfermeiras, cadê o médico? As enfermeiras informaram a ele que tinha uma gestante de alto risco ali, que o médico estava cuidando dessa gestante, que estavam esperando a ambulância do SAMU para transferir essa paciente para Cascavel, que o médico teria que ficar presente com essa gestante. Como esse senhor é uma pessoa bem esclarecida, saiu de dentro do PAN e ligou para o SAMU. Ligou para o SAMU perguntando se a ambulância ia demorar para vir atender a gestante aqui de Corbélia. O pessoal do SAMU, não tem nenhum pedido aí, não. Ele insistiu, falou, não tem pedido do PAN de Corbélia, e principalmente para a gestante, não tem nada, a viatura está aqui, não tem nenhuma ocorrência, não tem nada. Ninguém de Corbélia, do PAN de Corbélia, nos ligou para fazer transportar essa paciente de Corbélia para Cascavel. Então vejam vocês, munícipes, quando a gente vem aqui e critica, fala que essa saúde está um lixo, que o prefeito e o vice-prefeito teriam que tomar um pouquinho de atitude, ter um pouquinho mais de peito, um pouquinho mais de pulso, e cobrar mais da saúde pública de Corbélia, mas não, tá? Deus dará. Aí depois de uma mentira dessa, o povo fica mais revoltado ainda. Isso, infelizmente, a gente tem que falar aqui, olhando para a câmera que está nos filmando aí, isso é uma pouca vergonha. Uma cidade igual Corbélia aí, com tantos moradores, e um descaso com a saúde, principalmente quando não se tem um prefeito e um vice-prefeito com capacidade para chegar e cobrar das autoridades que trabalham na saúde, para oferecer para a população de Corbélia uma saúde digna. É o que eu tinha para o momento. Um abraço a todos. Muito obrigado, senhor vereador. Convido agora a senhora vereadora Marilis Clotic Bloemer para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Gostaria de fazer uma prestação de serviço. Aí na semana passada, fui a Curitiba, onde participei do 4º encontro das Procuradorias da Mulher. Esse evento aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Evento importantíssimo, tanto para as câmaras que já possuem a Procuradoria da Mulher, que são 113 municípios, quanto para as câmaras que, assim como a nossa, ainda não possuem. Onde tivemos a oportunidade de esclarecer as dúvidas recorrentes sobre o assunto, porque o vereador Maico já havia entrado, não sei se foi no ano passado ou no outro ano, com um projeto, um pedido, né, para a criação da Procuradoria da Mulher nessa Casa de Leis, e a gente
foi estudado aí pelas comissões, no momento achou que não seria bom, não seria viável naqueles termos, né, naquelas condições como assim estava para ser instalado. Mas eu fui especialmente neste encontro para desmistificar este assunto, para saber se é interessante para a nossa Câmara, como um município de porte pequeno, não é interessante, vem ajudar, não vem ajudar. E sim, lá consegui tirar todas as minhas dúvidas, é importante a criação desta procuradoria, porque vem somente para ajudar, somente para somar. A Procuradoria da Mulher, ela lá em Curitiba, ela foi instalada em primeira mão em 2019, né, na Assembleia Legislativa do Paraná. Um lugar de acolhimento, de atendimento para todas as mulheres. Através dela são desenvolvidas políticas públicas de atenção e proteção às mulheres paranaenses. Todas as cidades do Paraná podem ter uma procuradoria instalada na sua Câmara Municipal. O procedimento é simples, né? No caso onde se tem vereadoras mulheres, elas deverão ser as procuradoras, e onde não tem, pode-se ser nomeado aí servidoras da Câmara Municipal. Hoje, o maior número de atendimentos realizado pelas procuradorias é de mulheres que sofrem violência doméstica e de vereadoras que desejam aprimorar sua atuação e combater a violência política de gênero. 47% é o que acontece em violência doméstica, 10% violência política, 9% violência no trabalho, 7% violência obstétrica, e 30% de outras denúncias, outros tipos de violência. Então, assim, já falei com o nosso jurídico hoje, vamos fazer um levantamento, fazer um estudo e ver aí como podemos criar também a nossa Procuradoria da Mulher. Na sexta-feira à tarde, estive aí no gabinete do prefeito, uma longa conversa, já havia dias que eu estava aguardando por este momento, tive a oportunidade de levar aí os meus questionamentos vindos da população e demandas de todos os setores, estradas, ruas, projetos habitacionais, questões, problemas e questões na área da saúde, inclusive sobre os últimos acontecimentos lá no Distrito de Ouro Verde, pois no momento em que eu estava conversando com o prefeito, estava recebendo aí meu celular mensagens de pessoas aí pedindo ajuda, reclamando e descrevendo aí as situações que foram ocorridas na área da saúde lá no Distrito de Ouro Verde. Passado para ele todas as demandas, após uma longa conversa, agora estamos aguardando aí as providências que serão tomadas pelo Executivo. Também passei pelo Distrito da Penha, já estava há dias passando por lá, vi que começaram o trabalho de colocar o manilhamento nas ruas onde vai ter o asfalto, também passei em algumas ruas onde foi colocado o fresado, está ficando muito bom, fiquei sabendo também que vão colocar, assim que terminar, como tem bastante material, vai ser colocado em todas as entradas, né, para que a pessoa não saia da rua, onde tem o fresado, e daí passe no barro para depois chegar na sua casa. É um trabalho necessário, de extrema importância para as comunidades, porque vai amenizando aquela situação de não ter nada, não ter cascalho e só ter terra. Então, assim, tomara que dê certo, que tenha bastante material mesmo, para que seja feito em todas as ruas, mesmo que logo tenha que ter feito algum outro trabalho, mas já vai ajudando aí a população que tanto sofre com a situação das ruas da Penha. Também tem uma ótima notícia, né? O projeto de construção do Centro de Educação Especial avançou mais uma etapa. Se não foi ainda para a licitação, provavelmente aí durante essa semana vai para a licitação, que a gente já está esperando aí há tempo. Uma ótima semana a todos e uma boa noite. Muito obrigado, senhora vereadora. Convido agora para fazer uso da tribuna o senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite aos nossos vereadores, à nossa vereadora, a quem nos
nos assiste aqui presencialmente e a quem está nos assistindo pela TV Câmara. Muito boa noite. Eu venho primeiramente parabenizar os organizadores, as pessoas que fazem com que as festas sejam tão bem organizadas. Eu estive participando na comunidade do Carlitão no último sábado. Saí de lá muito feliz e satisfeito, alegre com a receptividade daquelas pessoas, da mesma forma que eu participei lá na semana passada. Estava lá também o vereador Ney Palves, Marquinhos Jandrei, né, Marquinhos? Participando de um local bastante agradável, uma comida maravilhosa, como sempre. Então, parabenizá-los aí pela organização e, é claro, pela forma que nos recebe, a gente fica muito agradecido. No domingo, participamos também da festividade ali no Planalto Piquirizinho. Da mesma forma, uma comida maravilhosa, um ambiente agradável, um local acolhedor. Então, nós estamos cada vez mais deixando para trás aquela sensação agonizante que nós tínhamos do período da pandemia, em que estávamos todos enclausurados e que, sinceramente, parece que nunca mais voltaríamos a essa etapa de podermos estar nos confraternizando em festas, participando de eventos, jantas e etc. A gente agradece muito e parabeniza também o pessoal do Planalto Piquirizinho, os organizadores, e dizer para vocês que sempre que for possível estaremos participando. Eu agradeço imensamente as pessoas que vêm semanalmente nos cobrando, fazendo com que o nosso mandato tenha sido frequentemente participativo, de forma direta ou indireta, junto ao Executivo. Nós estamos sempre fazendo as cobranças que chegam até nós e fazendo com que, de uma forma bastante positiva, possamos contribuir com o município. Nos últimos dias, aí a gente tem ido várias vezes, nas últimas semanas, nos distritos, pelo interior, feito atendendo à solicitação dos munícipes, mas especialmente tanto no distrito da Penha quanto do Ouro Verde, nós temos ido aí várias vezes, até mesmo durante a semana. Nos cobram, nós fazemos uma caravana ou individualmente vamos lá. Mas o que nos deixou assim um tanto quanto preocupados são, em alguns casos, até mesmo o vereador Ney Palves citou aqui, né, estivemos lá no distrito de Ouro Verde e, de repente, ocorreu de o senhor Paulo, um senhor lá, passou mal e, por acaso, naquele momento, naquela ocasião, o posto de saúde não pôde atendê-lo. Então, a gente chama a atenção do Executivo Municipal no sentido mais positivo possível, que sempre tem alguém, até mesmo quando eu fui cobrar, algumas pessoas falaram, poxa, mas é só ligar para o SAMU. Mas, às vezes, a pessoa que está passando mal, ou até algum familiar, não tem essa habilidade, esse discernimento, que sempre tem alguém para que faça ser possível chamar o SAMU, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, como me parece que foi a situação desse senhor, não era tão grave. É o que me foi relatado hoje. Mas quem sabe, né, é muito difícil em algumas situações você assemelha a situação do infarto com uma queda de pressão, com a baixa de glicose. Nós não sabemos diagnosticar, o leigo não tem certeza. Então, até que não tenhamos certeza, é interessante que tenha um atendimento o mais breve possível. Então, a gente fala aqui em tribuna o seguinte, falar aqui para que seja cobrado de uma forma generalizada, mas eu espero assim que não tenhamos mais esse problema. E daí fica a especulação da população, o que estava acontecendo, tinha um evento, o porquê que não foi avisado, enfim. São as pessoas que organizam o local, que fazem a gestão do local, que precisam levar essas informações à população e não deixar a população desassistida. Uma outra questão que envolve também a saúde, agora direcionada ao distrito da Penha, até mesmo agora há pouco o vereador Ney Palves comentou que eu falaria, a esposa do Carlinhos Dias, a dona Zulmira, há um tempo está acamada,
dependendo de bastante assessoramento dos familiares e da saúde pública, ela não está recebendo o atendimento do EMAD. Então, assim, é uma pessoa que faz um mês já que não está recebendo esse tipo de atendimento, não recebe acompanhamento de fisioterapeuta, então tem que pagar por recurso próprio, não tem neurologista, nem fonoaudiólogo. As mangueiras de aspiração que ela recebe, é o que ela recebe para uma jornada longa, dá para um dia só, fraldas é insuficiente. Então a gente pede o seguinte, que é interessante um acompanhamento mais próximo, até mesmo que seja de forma prática e objetiva, orientado essas pessoas a entender o que está acontecendo. Se o município vai oferecer, não vai oferecer, tem condições, não tem condições, até onde vai o direito dessas pessoas. Porque eu creio que seja o mínimo necessário conversar com essas pessoas e colocar essas pessoas a par dos direitos delas e aonde elas têm que ir e a quem elas têm que recorrer. Então, eu penso que nós, vereadores, que representamos os nossos 18 mil habitantes, nós somos o porta-voz deles. E, quando for necessário, nós estaremos aqui trazendo a voz deles e pedindo encarecidamente que eles sejam atendidos. Então, nesse caso em específico, a família está se desdobrando e se virando nos 30, né, como diz a piada, para fazer com que essa pessoa, este familiar, tenha um atendimento digno, mas é no particular, pagando, tirando do próprio bolso. Aquilo que seria, talvez um mínimo necessário de conforto da família, que é o Estado, o município enquanto Estado, poderia estar trazendo, eles não sabem se tem direito ou não. Então eu penso que o mínimo necessário é ir lá, conversar com a família e tratar bem essas pessoas, que nem sempre eles têm um olhar simpático dos funcionários públicos. Então, e eu tenho ouvido isso com recorrência das pessoas que são os nossos munícipes. Eu não quero dar lição de moral em ninguém e nem ensinar ninguém a trabalhar. Mas, quando eu saio pelo comércio aí em Corbélia, eu sou muito bem tratado. Por que na esfera pública, às vezes, entre aspas, o cliente, que é a população, não é bem tratado? Talvez nós tenhamos que treinar melhor os nossos funcionários públicos, eles são os servidores, eles precisam tratar de forma o mais humana possível. Não estou generalizando, são questões pontuais, mas tratar as pessoas com humanidade, eu acho que não fica caro, não é ruim, não é difícil. Eu acho que tratar as pessoas com o mínimo de dignidade é muito importante para todos. E quem trata bem, a lei do universo traz de volta, você vai ser bem tratado. Então vai a dica, façam para as pessoas aquilo que você queira que seja feito para ti. Meu muito obrigado a todos e uma boa semana e fiquem com Deus. Muito obrigado, senhor vereador. Peço ao vice-presidente para assumir os trabalhos da mesa, para que eu possa fazer minhas manifestações pessoais. Assumo os trabalhos desta mesa para que o vereador Emanuel faça uso da tribuna. Boa noite mais uma vez, senhores vereadores, senhores colegas vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos assiste de forma presencial e o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, 74 pessoas, talvez 74 pessoas de forma simultânea, talvez o maior número que eu já observei assistindo. E isso é muito importante, além de assistir, dar sugestões, enfim, conhecer o trabalho do vereador. Às vezes a gente se preocupa muito com a política a nível federal e esquece que é na base, que aqui no município que a gente vai conseguir realmente fazer a diferença. Então cobrem, entendam qual que é a formatação, quais são as nossas ferramentas de trabalho, o que a gente pode, o que a gente não pode, quais são as nossas limitações, enfim. A nossa proposta agora é também usar toda a dependência da Câmara
Legislativa para fazer a escola do Legislativo, onde a gente vai estar explicando o que faz uma indicação, até onde vai o nosso limite, o que a gente pode cobrar, o que a gente pode impor ao Executivo, que é muito pouca coisa, como que a gente faz as reuniões das comissões, como que a gente divide ela, enfim, todas as atividades que a gente faz aqui no Legislativo, para que as pessoas possam conhecer de forma mais profunda as nossas atividades. Essa semana que passou, a gente teve a honra de estar passando em diversos canais de comunicação. Então, cada vez isso demonstra que a nossa Câmara Legislativa está sendo observada e está fazendo um trabalho diferente das demais. O trabalho do Tarifa Zero, né, essa instituição dessa comissão que busca com diversos parlamentares, foram diversas viagens para Brasília, para Curitiba, enfim. O pessoal falou diversas vezes com bastante pessoas, no sentido de que a gente precisa, de alguma forma, brigar pela isenção dentro do nosso município. Seja para trafegar em direção aos distritos, seja do pessoal do distrito vindo para cá. Não faz sentido a gente ter uma barreira imposta para que a gente trafegue dentro do nosso município. Então, essa é a nossa briga. Muita gente desacredita, inclusive algumas pessoas mandaram mensagem, isso não vai dar certo, estou desacreditado com o Legislativo, mas, na verdade, não conhece. Eu não sei o que essas pessoas preferem, que talvez a gente abra mão, né, desse poder que a gente tem, abra mão desse direcionamento que a gente está fazendo, dessa força em busca dessa atividade, e ficar de braços cruzados e simplesmente não fazer nada. Para mim não faz nenhum sentido. Então eu quero dar parabéns à comissão, a todas as pessoas que estão envolvidas e a que acreditam no projeto do Tarifa Zero. Fora isso, a gente é a primeira Câmara de Vereador, o primeiro município a regulamentar a atividade agrícola, efetuado o uso do drone agrícola, né, ou seja, a gente sai na frente, né, proporcionando aos agricultores a utilização do drone agrícola com segurança. Provavelmente, isso é uma atividade que a gente buscou fazer junto ao jurídico, estudando a formatação da lei federal, enfim, a gente é a primeira Câmara da região, a gente está verificando se não é a do Paraná. Inclusive, provavelmente, a gente vai ser espelho para outros municípios, que provavelmente vai regulamentar a atividade do uso do drone agrícola, porque essa é uma ferramenta muito importante para o agricultor, além da produção maior de alimento, baixo consumo de água, enfim, além de ser uma atividade muito benéfica para o agricultor, ela ajuda para a natureza em si. Aproveitando para informar os senhores vereadores que a gente recebeu um ofício que é justamente sobre a utilização do financiamento que foi aprovado por essa Casa de Leis em outubro do ano passado, ou seja, outubro do ano passado a gente aprovou um financiamento de 6.700.000, a gente tem um ofício recebido, tem diversas páginas, eu convido os senhores a pegar uma cópia cada um e verificar, e tal, inclusive em loco, para ver se realmente aonde está sendo utilizado esse dinheiro, e para ver realmente como está sendo utilizado, né, e propagar também que isso é uma atividade que foi aprovada por nós. Fora isso, desejo a todos uma ótima semana de trabalho. Fiquem com Deus. Boa noite. Devolvo os trabalhos desta casa para que o vereador Emanuel assuma a presidência desta Câmara. Concluídos os trabalhos, declaro encerrada a 14ª Sessão Ordinária 2023 e já convido para acompanharem a próxima Sessão Ordinária, que será realizada no dia 29 de maio de 2023. Boa noite novamente e uma ótima semana a todos.